Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Já tem bastante gente ingressando aí. Seja bem-vindo, Eduardo, Deibe, Guilherme, Marcos, Paulo, todos que estão por aí, Valéria. Sejam todos muito bem-vindos. Vou transmitir aqui a minha tela para a gente iniciar. Acredito que agora vocês estejam vendo aí a tela cheia, certo? Então, o nosso tema de hoje é sistemas de proteção, de manutenção, Key in Pocket, prevenção de partida inesperada de máquina. É um tema exclusivo, é a primeira vez que a gente está apresentando para o mercado essa solução através de um webinar. Então, é um tema muito interessante. Todos os que estão aqui hoje vão receber um certificado de participação, mas muito além disso, vão receber muitas informações relevantes através do André Oliveira. O André Oliveira, ele é CMSE, ou seja, ele é especialista em segurança de máquina, certificado pela TUV. Ele tem mais de 10 anos de experiência em automação e em safety exclusivamente, ele tem 5 anos de experiência. Ele já implementou essa solução de Key in Pocket em diversas indústrias, então por isso que a gente convidou, porque ele tem propriedade para falar sobre essa solução, ele tem experiência e ele é especialista também em controle e automação de máquinas. Automação industrial, perdão. Seja bem-vindo, André. Ô, Gabi, bom dia, obrigado. Bom dia aí a todos também. Espero que a gente tenha um ótimo momento aí nesse curto período. Obrigado, pessoal. Com certeza. E como eu disse, é um tema exclusivo, que a gente está com um especialista aqui, então eu sugiro que vocês, enquanto eu faço essa breve apresentação da plataforma, da empresa para vocês enviem o link para quem possa se interessar pelo tema, porque é realmente um conteúdo bem exclusivo que a gente se dedicou bastante para preparar para vocês. Vamos lá. Então, para quem ainda não conhece a PIOS, qual que é a nossa missão? A nossa missão é a automação de segurança. Então, a gente tem até um slogan aí que significa que nós automatizamos com segurança. Então, tudo que a empresa faz, eu não digo só em termos nacionais, mas em termos internacionais, é para tornar o ambiente industrial seguro. Então, as nossas soluções, os nossos produtos, os nossos serviços, é exclusivamente para isso. Aqui um pouco da empresa. A empresa foi fundada em 1948, ou seja, esse ano a gente completa 75 anos desde a fundação da empresa. Aqui no Brasil, a gente também completa esse ano 25 anos. Então, é uma empresa bem estabilizada, que desde o princípio vem com essa missão de automação de segurança. Então, ela tem muita experiência nessa área. 42 subsidiárias, ou seja, a gente está presente em mais de 42 países. Se não é escritório local, que são as subsidiárias, a gente tem parceiros de vendas em alguns países também. Aqui é um resumo do nosso portfólio de produtos, então a gente trabalha desde os sensores, controladores, acionamento, drives, IHM, softwares, botões de emergência. Então a gente tem um portfólio bem extenso para automação de segurança. E além dos produtos, a gente tem a área de consultoria, engenharia e treinamento. Então, consultoria desde a apreciação de risco até a validação, e a parte de engenharia, projetos, a gente também trabalha. E treinamentos. Então, a gente tem uma agenda, eu convido vocês para visitar o nosso site, mas depois do evento, todos que estão aqui vão receber um e-mail com a nossa agenda de treinamentos, que lá a gente tem desde o básico até a certificação. Então, é um caminho aí, se você quer se especializar nessa área, a gente tem desde o básico, intermediário, avançado e a especialização, que é o CMSI. Então, agora eu convido meu colega André para iniciar a apresentação propriamente dita. Eu vou transferir aqui a apresentação para ele e desejo a todos um ótimo treinamento. Maravilha, legal, Gabi, obrigado. Vou assumir aqui a parte de controle. Só um instantinho.
aqui. Certo. Vamos lá. Bom dia aí a todos mais uma vez. Agradeço da gente ter essa oportunidade de conversar sobre o tema, falar um pouco sobre Keypocket, segurança de máquina, né? Como a Gabi comentou, eu de forma meio suspeita aí também já tive a oportunidade de desenvolver algumas aplicações envolvendo esse aspecto, né? Então é bastante bacana a gente poder compartilhar. O que eu acredito que é o grande objetivo nosso, né, nesse dia aí, nessa manhã breve que a gente tem, a gente de fato entender como que a segurança de máquina ela vai além do que é a nossa parte de produção operacional, né, de uso corriqueiro, certo? Então, mas para a gente também ir além um pouco dessa parte de curiosidade do tema de segurança, né, a gente tem esse viés hoje bastante interessante que relaciona a palavra segurança. Aqui no português, né, no nosso idioma, a gente tem isso bastante específico, né? Mas, por exemplo, durante partes pandêmicas, aí a gente conviveu muito com um termo falando sobre safety, né, utilizado bastante, e agora a gente começa a ouvir falar questões de security envolvendo parte de cibersegurança e etc. Então, como curiosidade, é bastante interessante isso. De forma bem simplista, a gente pode dizer hoje que a parte de safety, que é o nosso grande mote aí principal até então, né, de sempre comunicar aí a parte de produtos e soluções, é a relação entre a parte do humano perante o equipamento, a produção e o patrimônio ali da máquina perante o usuário. E na parte de security, a gente está olhando dentro desse viés de proteger a máquina do humano, ou seja, uma invasão, um ataque ou alguma ação não prevista por algum tipo de operador, de usuário do equipamento, tá? Então, a Pius ela tem esse viés de automação de segurança, temos o foco nesse aspecto e por isso que a gente vem falar aí desse conceito de Keypocket. Tá? Então, dentro de uma visão geral, hoje a gente tem algumas questões de problemas aí do ambiente de trabalho de geral, que são os desafios, ou seja, a gente tem ali alguns colegas sofrendo a parte de alguns acidentes, seja por uma questão operacional, seja por alguma questão de ambiente ou mau comportamento, né, ou até estar. A gente tem a parte hoje de muitos problemas relacionados a dados e roubo de conhecimento, né, uma grande preocupação hoje dentro desse universo de alta conectividade aí que a gente tem, né, das nossas indústrias, e tudo isso impactando em gerentes sendo responsabilizados e o tempo de inatividade aí de máquinas e custos de operação bastante alto. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a proteção dos funcionários, o que a gente pode ter como viés de proteção de dados, proteção das responsabilidades que envolvem todos esses trabalhos e, principalmente, né, a proteção da produtividade desse processo. Tá? Então, dentro desse contexto de gestão que a Pius trabalha de identificação e gestão de controles de acesso, né, nós temos aí essa questão, ou seja, baseado nesses valores de proteção do colaborador, responsabilidade, produtividade de todos os dados, né, nós temos aí ações que vão, então, de encontro com a segurança relacionado a safety e security, né, que vão trazer questões de seleção segura de modo de operação, com prevenção de partida inesperada, né, trazer as questões, por exemplo, de somente uma pessoa qualificada conseguir ter acesso a determinado modo ou condição de operação, né, e responsabilidades muito claras do que cada, né, pessoa tem de possibilidade dentro daquele acesso. Tá? E uma questão bastante forte, porque isso vai trazer um foco em alta produtividade. Então, com isso, a gente está buscando uma prevenção, né, dentro de possibilidades hoje de acessos externos, de uma manipulação externa e até mesmo a questão de proteção de conhecimento e dados de tudo isso. Então, basicamente, com um tag, um transponder FRID hoje, você tem aí toda a cobertura de responsabilidade dentro da companhia, né, e os seus gestores, a área de produção, segurança do trabalho e manutenção. Tá?
E lógico, a gente não poderia, antes de evoluir dentro desses aspectos aí, deixar de falar sobre o que a NR12 vai trazer para a gente dentro desse viés aí do tema. Claro, a gente, né, assunto bastante batido dentro de tudo que a Pius tem apresentado, mas que é importante a gente ressaltar. Por quê? De forma geral, a gente sempre vai citar os princípios gerais, que vão falar de todas as fases de utilização do equipamento, né? Mas aqui a gente também vai dar um viés forte, lógico, na parte de operação, que é onde a gente tem grande foco aí dos trabalhos, soluções, o que se implementa, né, de chave, cortinas e etc. Mas também vamos falar das etapas de limpeza, manutenção e inspeção, né, que são rotinas muitas vezes diárias ou por turnos ali dentro da companhia, dentro do processo, e você precisa ter uma condição segura para essa questão. Então, óbvio, né, o dispositivo de parada de emergência ele tem que ter uma função, seja qual modo de operação for feito, né? Então tem lá o item específico sobre o tema, mas também tem um item específico que vai trazer os requisitos para a manutenção, que traz lá todas as orientações no que diz respeito à loto, porém, né, mas antes disso ele até cita a questão de profissionais capacitados, qualificados, né, e também autorizados pelo empregador, ou seja, aqui a gente já começa a entrar nos vieses de responsabilidade que envolve o tema. Tá? E aí ele vai discorrer sobre a questão de máquina parada e loto, né? Mas nós vamos aí dar uma olhada específica na continuidade desse item, que vai falar que existem situações de manutenção que são especiais, né? E que aí você tem que você vai ter algum movimento, algum ajuste que você não vai conseguir cumprir, né, as condições completas aí de total máquina sem energia, por exemplo. Então a gente precisa ter modos de seleção para que isso tenha que ser feito, tá? Então, sem dúvida, algumas questões primárias. Então, o modo de operação tem que prever que a máquina não vai funcionar em automático, né? Dependendo da função, eu vou ter algum botão de acionamento continuado ou associado com alguma redução de velocidade, que aí seriam os clássicos botão de enable, né? Em alguns lugares aí o pessoal tem substituído também, né, o nome de botão de homem morto como botão de vida, que trabalha associado com monitoramento de redução de velocidade, né? Importante que isso também impeça a mudança por pessoas não autorizadas, né? E também a parte de um único a seleção ela não pode abrir, né, destravar todos os requisitos da máquina, pelo contrário, ela tem que ser específica em determinar um único comando de funcionamento. E lógico, mais uma vez, ele detalha que nada disso pode ter a parada de emergência sendo atendida, né? E o principal, que essa condição torne-se visível de forma clara e fácil de ser identificada. Então, ou seja, numa visão geral aí, a NR12 ela é específica sobre isso e muitas vezes a gente se depara aí com situações que nem sempre isso está muito claro. A gente vai, né, vou citar aí alguns momentos aí, exemplos desse cenário, mas são as clássicas, por exemplo, senhas em HMs, né, chaves que tipo IAI que o pessoal mantém lá nas máquinas e assim sucessivamente. Então, dentro dessa percepção de colaborador em si, sempre que a gente vai observar, né, a seleção segura aí dos modos de operação, né, a gente precisa entender por que isso precisa ser feito. Então, quando a gente faz a alteração de uma troca de um modo de operação, então, em alguns sistemas você vai ter as seleções através de um conjunto de botões ou alguma seleção específica, né, aqui a gente já tem integrado tanto o acessório da linha Pitch Mode, que é o Pitch OA e o Pitch Mode Fusion, né, com o Pitch Reader aqui integrado, né, porque você vai ter aí uma condição especial desse operador, fazendo um ajuste, um pré-setup da máquina, né, e que algumas funções, às vezes, precisam ser anuladas, uma porta que precisa ficar aberta, ou alguma coisa nesse sentido.
tá? E aí a gente tem que, o próprio, né, pro usuário final aí, ele tem que garantir que somente pessoas que são qualificadas estejam ali trabalhando nesse modo de operação, tá? E aí esse é o ponto, porque o modo de operação em si, ele não é na sua completude seguro, porque ele está expondo ali, às vezes, um movimento de descida de uma ferramenta ou um ajuste de alguma situação de um robô, e eu tenho essa condição expondo ali algum risco. Claro, a gente está observando riscos dentro de um contato, não estamos questionando aspectos de severidade disso tudo que vai ser feito. Tá? Sem dúvida, né, a gente precisa, não é porque eu estou em um modo de operação que eu vou me abster de observar requisitos de nível de performance e categoria. Então, por exemplo, máquinas operatrizes, centros de usinagem, você tem ali ajustes e medições de inspeção conforme o trabalho que é feito pelo equipamento na peça, né? E você precisa fazer algumas medidas de precisão, ou você tem um movimento de reposicionamento de uma faca de desbastamento de um material, e você precisa fazer isso de forma de fato milimétrica para que ele siga na continuidade de uma tarefa já iniciada. Então, além das normas tipo C, que vão trazer os recursos e os elementos aí que compõem essa solução, né, esses requisitos, vamos dizer assim, né, a gente também vai entrar dentro dos aspectos da própria NBR 13849, aqui, né, a nossa ISO, que vai falar de categoria e performance também. Né, células robotizadas, por exemplo, às vezes você tem algum movimento de troca por parte da operação de um filme stretch, alguns equipamentos que ainda não são totalmente integrados com uma troca automática, tem esse tipo de intervenção por parte da operação. Então, como que você consegue prover esse acesso partindo de uma premissa de que eu não vou fazer um loto integral na máquina simplesmente para trocar uma bobina de fio, tá? Então, as soluções clássicas aí que a gente tem dentro desses processos aí em si é aquilo que eu comentei. Então, o procedimento de loto, né, bastante difundido. A gente tem os sensores codificados e magnéticos. Então, por exemplo, a Pius até lança aí a linha de PC Encode Key, que você pode ter essa possibilidade. Então, além de você abrir e ter isso monitorando um acesso, você pode levar, vamos dizer, essa comunicação. Alguns modelos de chave, tipo prisioneiro, que foge um pouco da característica do portfólio da Pius, orientado mais ao viés eletrônico. E aí a gente traz essa nova visão dentro do Key in Pocket, porque a gente vai trazer uma função de inibição proativa do processo, né? E, além de tudo, estou identificando quem é esse usuário ou essa pessoa, né, que está tendo a oportunidade de acessar a máquina, tá? Então, isso é bastante interessante. Até aproveitar, Gabi, aqui acho que vale a pena a gente fazer uma pergunta e entender aí com o pessoal hoje se isso é uma prática dentro da companhia deles, se hoje o pessoal costuma ter algum tipo de mais usual aí de estilo para essas questões de controle de modo de operação e partida inesperada. Legal, André, eu vou lançar aqui a pergunta e vocês podem responder clicando aí na tela. Vamos lá. André, não sei se você está vendo a pergunta, então eu vou ler para o pessoal. Como sua empresa controla os modos de operação das máquinas? Aí tem 4 opções. 1, senha. 2, seletora com chave especial. 3, sistema, chave prisioneiro. Ou a quarta, não temos. Tá, então vamos entender hoje o que o pessoal tem, como que isso se comporta aí para a gente avançar, legal? Aí, Gabi, conforme a gente for tendo aí o feedback dos resultados, compartilha com a gente aí, por favor, tá? Combinado. Então hoje, a gente entendendo aí como proteger esses, né, os seus funcionários em si. Então, o que é interessante? O Pit Reader, né, através desse conceito de automação, além do aspecto da gente estar falando do próprio drive, do próprio componente eletrônico que está ali envolvido nesse processo, a gente tem um pacote de softwares que estão ali em conjunto com esse processo.
Então, dentro da seleção de modo de operação, por exemplo, eu vou ter um transponder FRD pessoal, né, conforme a qualificação e orientado àquela pessoa, tá? Um funcionamento seguro, independente da seleção de modo de operação. Então, como eu comentei, né, um operador em si, ele não vai ter uma condição de colocar a máquina em modo manual, mas ele precisa se identificar para que também nenhuma outra função que não seja adequada ao trabalho dele esteja disponível para ele tomar uma decisão ou não de isso ser feito, tá? E os André, está modos o de operação. resultado aí na tela? Porque a pessoa, enquanto está pergunta, o pessoal acredito que não consegue ver seus slides. Então, Perfeito. lançamos aí a resposta, então ficou 50% respondeu que não tem, senha Legal. e sistemas de chave prisioneiro ficou com 20% cada, e 10% respondeu seletora com chave especial. Legal, bem legal. Obrigado, Gabi. Obrigado aí, pessoal, a gente poder contar com o apoio de vocês. Isso é legal, até para voltar um pouco nessa visão, mostra para a gente que basicamente as soluções estão voltadas a sistemas ou integrados com chaves mecânicas com bloqueio, ou isso exclusivamente está ligado a uma seletora ali no próprio painel. Ou seja, você acaba tendo muito mais uma associado ao não comportamento inseguro do que de fato trazer ali uma condição ideal de trabalho. Então é bem legal, a gente tem bastante aí que compartilhar com vocês, acho que vem bastante a calhar aí essa nossa apresentação. Então, dentro disso, como eu estava comentando, além de toda essa parte de seleção de modo de operação, a parte gerencial de tudo isso consegue ter, através do software, por exemplo, Transponder Manager, Pitch Transponder Manager, gerenciar, né, os funcionários e todo esse processo. E através, por exemplo, de uma Gatebox integrada com o Pitch Reader, né, você consegue ter portas de acesso com controle totalmente integrado de parada de emergência, solicitação de parada e até mesmo rearme de uma linha. Então, como curiosidade, por exemplo, uma solução de segurança para máquina CNC, uma máquina operatriz, uma máquina padrão em geral, você tem lá todo o ambiente de campo, controle, I/Os remotos, sistemas vamos dizer, descentralizados aí de campo, tudo, e aí você tem um ajuste de ferramenta. E a cortina que gera, por exemplo, um acesso, ela vai estar invadida em um momento que a ferramenta vem fazendo a aproximação exclusivamente de movimento de descida. Então, tudo isso sendo monitorado via controle, tá? E através da identificação do nosso colega aqui, operação, tá? Colocar essa máquina nessa condição exclusiva de movimento de setup. Então, isso torna a condição totalmente possível dele abrir a porta, dele ter uma condição de operação através do monitoramento da cortina e assim sucessivamente em cada uma dessas etapas aí, tá? Então, é bastante interessante integral aí uma solução que envolve tudo isso, tá? Então, olhando a parte operacional, a gente, né, consegue entender que além do viés ali da manutenção, a gente tem todos os outros recursos para que cada uma dos modos e níveis de operação estejam aí muito bem identificados. Na parte de responsabilidade, de proteção da responsabilidade, que realmente é uma preocupação, porque a gestão da empresa ela acaba sempre sendo responsável, porque ela precisa tomar medidas aí para gerir e até mesmo conseguir instruções administrativas e operacionais para tornar esse ambiente adequado e seguro. Então, a responsabilidade por uma seleção, ela deve entender e delegar isso exclusivamente para pessoas que são habilitadas e treinadas para determinado ajuste, função ou conhecimento, né? Então, é o que a gente até às vezes ouve ou né, em conversas aí de fábrica, você às vezes tem uma senha onde todos os tipos de manutenções possíveis são utilizadas o mesmo tipo de acesso, né? E isso você não tem entendimento nenhum de qual é a responsabilidade, seja para a troca de um sensor ou seja para um setup novo de uma ferramenta
de toda uma ferramentaria aí de um conjunto de estampo de prensas, tá? Então, realmente é nesse nível aí que a gente estaria tratando as questões de controle, tá? Na parte de seleção, você, na verdade, consegue mitigar essa questão de várias funções para a pessoa conseguir chegar a esse modo. Então, tem muitas empresas onde você tem uma sequência de comandos em um conjunto de botoeiras ou sinóticos ou até sistemas CNCs integrados aí, onde você tem uma sequência ali de códigos para conseguir habilitar aquela função, né? Então, é bastante curioso isso, porque você gera mais um ponto aí de possível risco, né, e erro da pessoa, do humano, né, a parte totalmente passível aí de situações de problema. Então, isso é bem bacana, né? E você, além de tudo, consegue fazer uma verificação esporádica, porque a própria ferramenta vai te trazer esse recurso no que diz respeito à supervisão, tá? Então, o que a Pius tem aí para oferecer nesse sistema? Então, quando a gente vai falar de um acesso, por exemplo, a gente está falando de uma chave eletrônica com fechadura, por exemplo, e uma tecnologia FRID integrada, né, que garante aí o monitoramento exclusivo e a possibilidade de fazer uma integração com todo esse sistema. Então, a gente pode ter uma gatebox linkando com comunicação, né, integrada via OPC, Modbus, né, e assim sucessivamente. A gente tem, por exemplo, toda a parte dos transponders e FRD totalmente gravável, então é importante a gente sempre reforçar isso, né? E o equipamento orientado completamente para a parte de robustez industrial. Então a gente não está falando de sistemas de automação predial, de ferramentas de automação de acessos de fábrica, por exemplo, no que diz respeito a catracas ou meios desse tipo, mas sim de equipamentos que trazem viés, soluções e requisitos orientados, né, aos aspectos industriais, tá? Então, como que a gente evita esses riscos? Como que o conceito de tudo isso vai trazer, através de uma única chave, né, essa solução aí adequada de engenharia para tudo isso? Então, basicamente, a responsabilidade por seleção, porque cada funcionário vai receber o seu transponder pessoal individual, né? E aí as permissões elas vão ser, na verdade, orientadas a essa pessoa. Então, isso é bastante interessante, porque você não vai ter, como comentei, um acesso liberado aí para tudo isso, né? Você vai ter cada um com a sua função, tá? E você vai ter também como fazer os transponders e essa, lógico, esse trabalho ser totalmente gerenciado através da ferramenta, por exemplo, do Pitch Transponder Manager, né? É importante salientar que nesse aspecto de responsabilidade a gente precisa trazer os requisitos que diz respeito à parte administrativa, né, e procedimentos, tá? E que, lógico, a gente vai trazer agora uma visão sobre a supervisão. Então, é até interessante porque dentro da própria ferramenta existem funções que precisam levar tempo, que elas não podem ultrapassar determinado período, porque a máquina não pode ficar com a porta aberta. Existe uma orientação, às vezes, global sobre o que são limites para determinadas funções ou intervenções no equipamento. Então, tudo isso você consegue trabalhar em nível de controle, né, sem a necessidade de ser uma decisão passiva, né, do seu time de manutenção, do seu time envolvido nesse processo, tá? E aí, sem dúvida, a gente vai cair em aspectos de proteção totalmente para a produtividade. Por quê? Porque a gente vai falar de que os parâmetros não vão ficar sendo alterados ali de forma inapropriada. Então, vamos aumentar a velocidade de trabalho da máquina porque a senha está liberada. Vamos aumentar a performance desse sistema de velocidade aí de entrega de produtos embalados,
porque a gente precisa ter um volume maior. Mas espera aí, eu tenho uma cadeia aí de pessoas responsáveis e habilitadas para verificar que entendem os motivos daquela máquina estar performando daquela forma. Então, isso é possível? Isso está autorizado? Então, muitas vezes a gente observa que, né, é totalmente passivo ao operador, a pessoa que está ali de frente com a máquina, tá? Por essa percepção, né, de que os funcionários eles acreditam que não estão sendo observados, né, a máquina acaba gerando alguns danos. Então, a gente pode ter essa questão de manipulação intencional, acidental, ou simplesmente porque é uma pessoa que não deveria estar ali executando uma função, tá? Dependendo da situação, para algumas intervenções, você tem alguns conceitos de operação muito complexo. Então, como eu comentei, né, o cara, né, a pessoa, o operário, tem que fazer uma série de movimentos ali para conseguir habilitar aquele modo, né? Enfim, até curioso, né? Às vezes parece precisar habilitar um, um, alguma coisa secreta na máquina, né? Nesse sentido. E o grande ponto é você conseguir trazer essa personalização para o acesso, né? Consequentemente, hoje isso não é, você não consegue fazer. Você tem uma senha, você tem uma chave, você tem uma condição ali de acesso, e isso está relacionado exclusivamente a documentações, OS ou coisas do tipo, tá? Então, o que a gente pode falar aí da produtividade? Que o quê? A gente vai, na verdade, conseguir atribuir funções de acordo com cada qualificação adequada para aquela intervenção, tá? E aí a gente também vai ter o quê? Prevenir esse acionamento, né, de forma adequada em si, e isso fica muito claro para todo mundo que está envolvido na operação. Então, isso que também é interessante. Às vezes você chega em algumas visitas, algumas questões de campo, existem máquinas que são de propriedade de operários, praticamente, porque é só aquela pessoa que sabe qual é o acesso da senha, né? Então, existem esses tipos de questões que ficam um pouco mais pragmáticas aí para o fluxo de operação da empresa. Então, essa transparência ela é muito mais eficaz aí, vamos dizer assim, para o bom resultado de trabalho como um todo, tá? Então, com isso, a gente tem esses níveis de permissões com acessos muito claros, os níveis de usuários, né? E a individualização de cada um deles, né? Você quebra esse paradigma sobre as senhas, né? Que seja ela um A, 2B, 3C e assim vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? De trás para frente, de frente para trás, né? Ou aquela senha que ainda está lá com aquele final 2002, né? De que nunca mais ninguém atualizou, e assim sucessivamente, quando não, né, não está colado lá com alguma escrito em si, no pé da IHM, como que isso acessa. Então, meio nesse sentido, né? Ou seja, você consegue ter essas ações, né, de forma muito clara e atribuída, e aí, no fim das contas, você tem um diagnóstico total do que pode ter acontecido, né, de que movimento foi habilitado, por que determinada função está disponível, sendo que existe um tag. Então, mais por curiosidade, né, então a própria ferramenta ela vai trazer uma matriz aí orientada às pessoas envolvidas, às funções, né, vamos dizer aqui relacionados às funções de segurança e como que isso vai sendo interagido, como que isso vai ser feito. Claro, uma visão bastante superficial aí do que é o resultado final da ferramenta, mas no fim das contas é sobre isso que nós estamos falando, de como que ela vai, né, ter as suas atividades baseado e orientado a pessoas, tá? Então é bacana da gente comentar o que o Pitch Mode Fusion ele vai trazer como recurso para isso. Então, mais por curiosidade e informação, por exemplo, o Pitch Reader Card Unit atualmente a nossa mais flexível solução relacionada a essa parte de transponder FRID.
né, o nosso lançamento aí para esse ano, para que de fato, e pendrive, né, para que de fato a gente possa ter a integração com o usuário, para que isso fique realmente mais fluido, integrado, por exemplo, às vezes até com os meus crachás de acesso, né, para alguns sistemas específicos. Eu tenho hoje, a Pius, né, faz uma melhoria dentro da visão dos tags, trazendo as identificações por cores, para que aspectos visuais possam trazer, e um elemento de seleção de níveis ou modos de cada máquina, né, o PTOE, que você consegue integrar facilmente. Então, bacana é o que? É um sistema modular, né, como a gente está vendo aí, são várias partes que a gente pode canalizar e centralizar, seja em nível de software ou hardware, né, claro, para isso ser feito, né? Você tem um transponder que ele é livremente gravável, tá? E você tem isso, todos os softwares que vão vir como ferramentas de apoio para tudo isso. Então, desde um servidor web lá para a parte de Pitch Reader, né, a parte, como a gente comentou já de algumas vezes aí do Transponder Manager, né, e o User Authentication Service, que faz essa integração aí com as questões externas. Então, para a gente, né, dar uma pincelada geral, a gente está falando especificamente sobre o Keypocket, mas para dar uma visão geral, então o Pitch Transponder Manager ele vai trazer o viés e a possibilidade de gerenciamento dos usuários, né, e desses transponders, né? O Pitch Reader Device, basicamente, ele vai trazer a gestão desse grupo de acessos. Vamos pensar aqui numa célula, por exemplo, onde eu tenha mais de um ponto, de uma porta de acesso, e preciso ter algum tipo de interface com o IHM, tá? E lá fisicamente também. Né? Então, eu tenho a programação em cima disso e o que a gente chama do Pitch User Authentication Service, que basicamente é uma relação feita através da parte de gestão dos transponders, que comunica via banco de dados, e aí, né, baseado em servidor PC, para que a companhia também consiga fazer esses controles em níveis com sistemas de acesso físico, tá, para redes e tudo mais. Ou seja, você tem toda a troca de dados aí relacionados aos elementos de campo e as permissões de acesso fisicamente. Então, mais por curiosidade, eu posso ter alguém fisicamente na minha fábrica liberando uma requisição de acesso externo para minha rede Ethernet que manipula as receitas da minha produção, tá? Então, tudo isso pode ser feito. Beleza? Então, a ideia geral aí foi a gente passar por cima de todas essas questões aí que envolvem a gestão de controle de acesso para a gente poder, de fato, falar sobre, por exemplo, a proteção da manutenção, né, e a nossa Keypocket como conceito aí de operação. Então, como uma situação corriqueira aí de células, por exemplo, robotizadas, né, a gente tem isso, lógico, fazendo toda a parte perimetral, seja ela por cerca, né, por parte de gradil, ou assim sucessivamente. Muitas vezes o operador precisa entrar na área da máquina, ele vai ter que desligar a máquina, e aí a pessoa ela entra, faz o seu trabalho e sai. Então, quando tem pessoa lá dentro, a máquina não funciona, você vai ter os recursos aí de scanner, radar, né, monitoramento de área para que isso aconteça, ou, lógico, a própria porta aberta garantindo essa condição. Tá? Quando a gente fala da abordagem do Keypocket, é aí que muda um pouco desse viés, porque a pessoa ela se identifica, né? Se ele tem a autenticação, ele pode desligar a máquina, porque muitas vezes também é isso, né? Se tem pessoas requerendo acesso a uma operação, a máquina, a uma célula, e a máquina está em meio ao seu processo de trabalho, e a pessoa vai lá e para a máquina, né? Por quê? Porque eu queria dar uma olhada ali dentro, enfim. Então, né, esse é o ponto. A gente vai ter as chaves para realmente habilitar e entender quem foram essas pessoas que, né, aí voltando ao que a gente comentou, quem interviu na produtividade ali do processo, então isso consegue ser identificado, né? O interessante é que se o operador tiver autenticado, ele vai lá, vai conseguir fazer o seu processo, retira a chave, põe no bolso, por isso que a gente está trazendo essa ideia de key in pocket, e aí ele
consegue entrar, né? O que é legal aqui, a gente, por ser um sistema orientado à parte de controle, né, a gente consegue ter mais de uma pessoa, né, conforme a possibilidade, o que a companhia prevê, mas a gente consegue ter mais de uma pessoa se identificando para fazer esse acesso, tá? E aí, basicamente é isso. A partir do momento que eu acessei, eu preciso sair. Então, mesmo que eu concluí a minha atividade, saio, faço meu registro de saída, né, no tag de saída e fecho a porta, mas, por exemplo, o colega ficou lá dentro concluindo uma atividade, a máquina não vai retomar o seu processo, tá? Mas, por curiosidade, aqui mesmo também a gente tem até como recurso o duplo rearme, né, requisito aí para algumas situações de acessos de corpo inteiro. Então, nesse sentido, um próprio reader dentro da célula, ele seria o meu ponto de rearme com o meu tag. Então, além de tudo, saber quem entrou, eu consigo saber qual foi o fluxo dessa pessoa diante ao acesso a essa área, tá? E o principal, a gente está falando de proteção da manutenção, então a gente está falando de identificação de pessoas, proteção contra a partida acidental inesperada da máquina, né? E que pelo menos um usuário esteja conectado, identificado para que isso possa ser feito, e sempre a gente observando e olhando que são equipamentos, soluções e arquiteturas orientados às normas que a gente vem tratando, desde a ISO 3849, a 62066A1 e a 61508, que vão tratar os aspectos de CIO, né, em outros níveis, ou seja, a gente tem aí uma solução que se integra aos diversos tipos de automação, seja ela de manufatura ou até mesmo de processo, né, conforme o requisito desse acesso. Então, como que a proteção é feita? Então, desde de uma base de um controlador, né, ele que vai fazer o gerenciamento de uma lista de usuários ali conectados seguro, ele define, né, essa questão de comunicação em nível de sinais seguros e faz a sinalização desse usuário conectado. O Pit Reader ele faz a leitura então desse ID, né? E a parte de botoeira que vão estar integrados ali ao sistema, como a gente comentou, a Pitgate Box, que vão fazer as partes de iluminação e, né, o feedback visual e as partes de comando de solicitação. Então, por exemplo, a gente tem uma lista segura de usuários de 274 usuários cadastrados. No caso, a gente comentando aqui, o nosso amigo 274, ele é habilitado para solicitação de parada dessa máquina. Já o nosso amigo aí, o 563, ele não tem essa possibilidade. Mesmo que ele tenha um tag, ele não consegue acionar, por exemplo, determinada função, tá? Então, como que funciona o passo a passo aí dessas etapas? Então, passo 1, basicamente, né, o usuário vai de frente aí e ele vai lá solicitar a abertura da máquina. Então, ele insere a chave, né, a gente está olhando aí uma sequência onde a botoeira está aqui, né, e a botoeira segue desligada. A partir do momento que ele identifica a chave, ele tem o seu sinóptico de identificação, né? E aí ele aparece que está ok e o comando, o botão, vamos dizer, por exemplo, que ele pode acionar, seja de parada, rearme ou algo do tipo, né? Mantém-se desligado. Nisso que ele inseriu a chave, ele solicita a parada, faz a solicitação de parada, né? Ele é identificado, então o usuário ele já está cadastrado e, consequentemente, a gente entrega um feedback para essa botoeira. Então, ele remove a chave, né, habilitando, desligando o LED ali do reader mesmo, né, e aí, consequentemente, ele vai para dentro da linha com a chave no bolso, certo? Então, dentro desse sentido, né, ele com a máquina acessível, né, agora para sair, então ele vai até faz todas as suas atividades, né, volta, insere a chave, nisso já vai habilitar a função de máquina parada, por exemplo, e aí ele pode pressionar esse botão com o tag inserido, mais uma vez identifica, né, então que esse usuário que entrou,
está fazendo a saída, né, da linha, e aí ele consegue desligar a máquina e partir a máquina, colocar a chave no bolso e seguir o curso da operação. Tá? Então, através de uma sequência de passos, onde a gente está integrando a parte de controle e automação segura, a gente está trazendo os requisitos de administrativos aí que vão compor esse processo. Tá? E a verificação, que aí é a mesma coisa que a gente está comentando. Então, quem é a pessoa que acessou? Como que ele faz isso para saber? Então, fui lá, o usuário 274 com a porta aberta, né? Ele fez lá a sua posição e a partir de agora ele já está cadastrado. Então, tudo isso ele faz lá, conseguimos fazer esse tipo de controle e cadastro diretamente ali no ponto de operação, para um novo tag ou para alguma situação desse sentido. Tá? No caso, por exemplo, do nosso amigo aí 563, né, ele vai lá, tenta fazer, só que ele não está cadastrado. E aí ele não vai ter acesso a determinada função. Tá? Então, por exemplo, como a gente citou, ele não vai conseguir de fato parar a máquina e fazer todo esse processo. Tá? Então, o que é bacana para a gente trazer como, né, viés aí dessa questão de vantagem? Interessante, né? Antes que alguém pergunte, né? Putz, levou embora a chave, e agora? Como que a gente vai fazer esse processo para configuração? Então, não tem problema, a gente consegue reordenar todo esse processo através do próprio programa, tá? Com isso, você tem um sistema, né, comparado com os concorrentes, tanto na questão física quanto de flexibilidade, muito mais em conta dentro dessa visão de valores aí e recursos que o componente traz, né? E você sabe que a todo momento, no caso, quem que está lá dentro, né? E ter essa trilha toda de o que vai ser feito, tá? E esse é o ponto. Você tem aí, por exemplo, até 20 pessoas que poderiam entrar em uma célula, em uma área, em um setor ali sendo gerenciado por todo esse sistema, tá? Né? Então, esse é o ponto. Qual pessoa que pode acessar, o que pode ser feito. Né? Acho que o que vale aí como uma curiosidade, um caso aí de situações, é exatamente isso. Uma operação onde você tem, por exemplo, um processo de empacotamento, né? Montagem do pallet, uma paletizadora e na sequência uma estrechadeira, né, uma máquina que vai passar o estreche ali filme e que vai entregar para o pessoal da parte de intralogística ali. Então, baseado nisso, você tem aí, por exemplo, as pessoas, os técnicos nível automação que vão fazer as configurações do robô. Então, essas pessoas elas precisam acessar especificamente um setor, especificamente uma área, né, para que isso possa, por exemplo, ser bem adequado e ele não vai precisar acessar, por exemplo, uma área de stretch, mas ele vai acessar o movimento de robô, entendeu? Já no aspecto do operacional, eu tenho a necessidade de troca do stretch. Então, exclusivamente nesse momento, eu vou até a área de stretch e vou ter o meu acesso somente àquele setor. Eu não preciso expor o meu operador ao risco, por exemplo, dos movimentos de robô, certo? Então, isso que é bastante interessante. E, lógico, por ser uma questão totalmente configurável, eu não fico preso exclusivamente ao mesmo acesso. Então, como a gente comentou, existem células robotizadas ou áreas de enfardamento, empacotamento, que são galpões robotizados e isso precisa, às vezes, ter intervenção específica em um robô. Então, eu tenho alguns meios de acesso, né? Lógico, tentando sempre restringir ao máximo para diminuir a possibilidade de pessoas expostas a isso, mas eu tenho a possibilidade de sair para um outro local, porque é uma ferramenta configurável.
Então, para a gente trazer aí essa visão comparando essa visão do pitch reader quanto aos meios mecânicos, né? Até bacana, né, comentar, bastante gente falando aí sobre as chaves ainda seletoras como modo de seleção, né, de modo de operação. Então é isso, a gente tem uma lista até grande aí de processos, de questões que vão sempre ser comparadas que vão possibilitar essa comparação, mas é de fato uma vantagem muito grande você ter um componente que está ligado diretamente a recursos de automação e de tecnologia, né, que te agregam valor funcional ali no seu processo de uso do equipamento em todas as suas fases, do que necessariamente ou exclusivamente com sistemas que fazem somente um meio de acesso ou que possibilitam somente uma sequência de funções, quando muito, né, você não está olhando em níveis, por exemplo, de controle, né, para que isso possa, de fato, vamos dizer assim, estar sendo monitorado. Então, parte de programável, né, a parte de período de uso, como eu comentei. Então, por exemplo, existem intervenções observando produtividade que precisam ter um tempo determinado para começar e acabar. Né? Existe isso muitas vezes até já no procedimento, mas o meu sistema não prevê nada como isso. Então, eu consigo saber que aquela intervenção que está sendo feita hoje, ela é uma intervenção somente de 15 minutos. Lembra que a gente comentou lá atrás que eu tenho uma integração com os meus sistemas de automação? Então, alguém que observe na parte de supervisão de que uma linha, por exemplo, um final de linha está parado, ele vai conseguir saber de falar, opa, peraí, são 15 minutos que vai ficar parado porque é simplesmente a troca de correia rotineira, entendeu? Então, com isso, você tem um recurso e a programação disso tudo feita, tá? Então, o interessante é essa parte. É algo que você consegue, a partir do momento que é uma programação, uma codificação, você consegue ter funções pré-configuradas, então, nos aspectos de padronização dentro de uma fábrica, onde você tem etapas seriadas ou grupos de máquinas, né? Por exemplo, em grandes processos de cervejarias hoje, a equipe de manutenção observa a linha e ela intervém desde fases de envase até uma fase de paletização. Então, eu não preciso ter um tag orientado ao acesso. Na verdade, eu vou ter um tag à pessoa que me provê o movimento, né, em toda a minha linha, tá? Em todo um setor que ali ele pode estar envolvido, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter 32 grupos de dispositivos com 64 permissões, tá? Totalmente personalizado, né? A função de ação do usuário, ela também fica registrada e, como ele comenta, ele já é mais proativo. Então, a partir do momento que eu acesso a máquina estará na minha característica e necessidade de uso. Então, com isso, eu vou me preocupar especificamente na minha função, né, na minha atividade ali, sem precisar me preocupar se eu esqueci de algum passo, se a chave B ficou para trás, em que bolso de quem está, tá? E, como a gente comentou, parte de sinalização, que aí vai de encontro totalmente à parte de NR12, né? A gente consegue ter essa questão de ser algo totalmente combinável, intercambiável, e integrado com a parte de HM, PLC e até mesmo nível de supervisório, tá? Gabi, não sei se a gente aproveita aí para colocar mais uma pergunta para o pessoal, aproveitando que a gente avançou bem aí no tema, né? Vamos, com certeza, André. Eu vou lançar agora. Vamos lá, me ajuda aí fazendo a pergunta. Aí o pessoal já está vendo. A pergunta é: para situações especiais de manutenção e necessidade de acesso às zonas de perigo, podemos dizer que 1. Torne a máquina totalmente inoperante. 2. Permita a realização dos serviços. 3. Impeça a mudança por trabalhadores não autorizados.
Ou 4, prioridade sobre todos os outros sistemas de comando. Isso aí, Gabi. Essa é bem legal aí, porque envolve bem mais essas questões do que nós falamos desde a base legal, né, vamos dizer assim, até os requisitos de manutenção. Né? Então, por que que fica aí essa provocação, esse pensamento aí para a gente nesse aspecto? Que é o que? Hoje, muitas das vezes, a gente tem uma chave seletora onde eu simplesmente migro a minha máquina que está ali em modo operacional, em velocidade de cruzeiro, para modo de automático, desabilito uma função de acesso ali, por exemplo, uma porta aberta, mas eu não tenho nenhuma intervenção de redução de risco, eu não tenho uma redução de velocidade. Então, como que a gente trata isso? Né? O que que a gente observou aí? Tá? Como Olha, tá André, aí, um pessoal? resumo aí das respostas, né? Por enquanto, 43% respondeu a terceira opção, que impeça a mudança por trabalhadores não autorizados, e ficou empatado entre a primeira e a última com 29%. Legal. Legal, legal aí, pessoal. Então, bacana, a ideia nossa realmente é fazer essa provocação aí com vocês, conseguir, né, trazer esse insight aí de que, de fato, a gente muitas vezes está colocando, né, uma situação ali não muito segura, né, e simplesmente porque isso sempre foi feito assim. Então é importante a gente entender que a qualquer modo de operação ele precisa ser impedido de ser feito por uma pessoa não autorizada, né? Isso é o mínimo que se espera aí quando a gente vai falar de uma alteração de modo de operação, porque é extremamente corriqueiro a gente ir até um processo produtivo, né, ir até uma área de ferramentaria, uma oficina, às vezes onde você tem máquinas operatrizes de grande porte, e às vezes você está lá e tem lá uma clássica, né, etiqueta ali para passar para a gente qual é a senha desse acesso. Né? Então, o objetivo de fato da gente poder transcorrer aí sobre esse tema é a gente entender que os recursos de fato têm, né? A gente tem aí, por exemplo, o Pitgate Box com Reader, que é uma ferramenta que basicamente em toda sua base, desde a comunicação das botoeiras até a comunicação Ethernet, que é específica do Pitch Reader, ele tem os seus conectores que vão facilitar a comunicação com os nossos controladores, né, que tem os seus blocos de segurança especiais e já orientados a esse conjunto do Pitch Mode Fusion, né, seja o PSS 4000, né, a linha PSSU, e também a linha MB1, né, e o próprio Pitch Reader, né, que diante de toda a sua gigantesca tamanho, né, físico aí, se comporta como, de fato, um equipamento extremamente robusto e relevante de forma, a meu ver, bastante contundente aí para esse processo, tá? Então, esse é o grande ponto que eu gostaria de passar e a gente ter conversado, que de fato isso, de que a gente tem que entender, né, que a segurança de máquina em si hoje, ela vai além do que é exclusivamente só produzir. Então, muitas das etapas de operação, de manutenção, limpeza, né, elas são negligenciadas porque o nosso foco é proteger a operação, porque o meu operador, ele é, em tese, a minha pessoa de conhecimento mais básico como usuário, e os meus técnicos, como eles sabem, nível engenharia, técnicos e etc., eles estão protegidos. Mas é isso, saber manusear ou intervir no equipamento, né, não me garantem de forma integral de que aquela situação não possa me expor à vinda de um carro, de um transportador, à descida de um pistão, né, o arraste de algum transportador,
ou simplesmente uma ferramenta que desce e né, um sistema de 3 eixos aí, algum processo cartesiano, e aí eu tenho os 3 eixos se movimentando simultaneamente, enquanto eu estou ali, né, o operador, a manutenção está embaixo ali para fazer isso. Então, é muito legal a gente poder ter essa conversa, apresentar esse tema para vocês, né? É importante a gente sempre comentar e fortalecer. A Pius, além de tudo, ela tem o foco baseado nas bases do treinamento, tá? Então, tudo isso que a gente pôde falar são informações que a Pius faz questão de compartilhar e trazer através dos treinamentos formais, que vão desde do básico, do introdutório, básico, avançado, até os especialistas, né, que aí vamos tratar a parte de CMSE e, por exemplo, as novas certificações que tem cada vez mais surgido, né, aí tem surgido dentro do nosso portfólio, relacionado à segurança funcional, relacionado a CEMAR, e assim por diante. Né? Então, a gente tem essa sequência aí, essa trilha a ser perseguida, até a gente buscar aí a famosa e tão almejada dentro do universo de segurança de máquinas, né? Certificação de especialista em segurança de máquina, que é o CMSE, né? E como uma ferramenta de grande apoio. Até vale salientar que hoje grandes companhias globais não só exigem, mas também procuram, né, profissionais que vão compor o seu time de trabalho relacionado à segurança, né, aí com, lógico, total viés e foco em segurança de máquina, essa pessoa, né, que tenha essa certificação relacionado a isso. Então, não deixem de conhecer os nossos treinamentos que está no nosso site, tá? Aqui é a nossa agenda regular. O bacana hoje, né, sem dúvida, acho que bastante já consolidados os nossos treinamentos online, né? Então a Pius do Brasil hoje ministra toda a trilha basicamente do iniciante aí da parte de introdução até o avançado, nós conseguimos performar tudo isso online hoje, né? Esse ano a gente deve ensaiar já as nossas primeiras turmas online para a parte do CMSE, né? Que são as versões que a gente também já tem em módulo internacional. E o mais bacana que vale a gente comentar aqui, como por exemplo o CFS, que é uma nova certificação aí que a Pius agregou relacionado à segurança funcional, é que, sendo um treinamento hoje online, mesmo que seja ministrado, por exemplo, pela Pius, pelo ISG da Pius, né, seja lá pela Irlanda, Alemanha, ou alguma outra subsidiária aí pelo mundo, isso hoje está acessível para a gente também aqui. Então, não deixem aí de conhecer o nosso site, não deixem de ver a nossa agenda de treinamentos. A gente tem aí um ciclo sendo concluído aí agora, né, agora essas semanas de março, e retoma uma nova trilha a partir de abril, né, e sempre vamos manter isso atualizado. Como a Gabriela comentou, a gente manda essa agenda aí formalmente para todos vocês, né, e sem dúvida não deixem aí de compartilhar, tá? Da minha parte, até compartilhando com vocês, Gabi, aí meu contato, né? Quem tiver oportunidade, o QR Code aí também com os meus dados, fiquem à vontade, estou à disposição, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu fico aberto aí, Gabi, a qualquer pergunta que o pessoal tiver. E também, claro, sem dúvida, reitero que o nosso time, né, de consultores, eles estão aí disponíveis. Essas soluções que envolvem a parte de modo de operação, elas são totalmente orientadas a uma arquitetura que precisa ser alinhada com o cliente. Então, conte com a gente, traga aí as ideias, as necessidades de vocês. A gente tem plenas condições de estruturar esse funcionamento e ajudar no que for necessário. Viu? Muito obrigado aí mais uma. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todos os participantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar diretamente ao André ou à nossa organização
aqui de marketing, que enviou o convite do evento para vocês, que a gente encaminha para o André. E desejo a todos um bom dia. Este vídeo a gente gravou essa apresentação e ele vai estar disponível nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, que é Pius do Brasil, quanto no YouTube também, que também é Pius do Brasil. Então, se vocês não conseguiram assistir desde o início ou querem compartilhar com algum colega de vocês, essa gravação estará disponível lá e nós ficamos à disposição para qualquer dúvidas ou qualquer informação que vocês precisem. Muito obrigada a todos.